Saúde da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar a palavra. Vamos aquietar nossas crianças. Louvado seja Jesus. Em reverência à palavra. Pai santo, Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito seja Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Poderoso, Senhor. Tu és o forte da guerra, o possante de Jacó. Quando o Senhor da terra tirar a sua igreja e pro céu levar, e o império da dor na terra se apossar, e o príncipe das trevas a governar, e é dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor. As potências do céu se abalarão, trazendo entre os homens grande confusão, e eles correrão de todos os lugares em busca da morte que tragava está. É dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor. E a ranger de dentro, angústia e tremor, satélite mostrando quem não se dobrou, e só comprarão e só venderão quem tiver a marca na testa ou na mão, e é dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa na dor. Arranjei de dentro, angústia e tremor, satélite mostrando quem não se dobrou, e só comprarão e só venderão quem tiver a marca na testa ou na mão. É dor. Ele governa na dor, na dor. Ele governa
Bíblia ela fala que quando Nabucodonosor mandou erguer aquela estátua, todas as pessoas deveriam se curvar àquela estátua. E 3 homens se recusaram a se curvar diante daquela estátua. Aqueles 3 homens que foram à fornalha se recusaram a se curvar diante de um ídolo. Mas não eram 4 que estavam lá? Foram 4 sábios que subiram de Jerusalém. Mas quando foi na hora da aprovação, tinha 3. Onde estava Paulo? Qual era o nome de Paulo? Daniel. Daniel. Obrigado, irmão. Onde estava Daniel? Qual era o nome de Daniel? Uma era Abednego. Me ajude também nessa hora dos 4. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque, Abednego, tem um. Belsazar. Você sabe quem é Belsazar? Lá, diante daquele reinado de Nabucodonosor, era o Deus de Nabucodonosor. Quando ele teve aquele sonho, e que ele decretou a morte de todos os sábios que eram levados das nações. Naquele tempo não havia livros assim para essas bibliotecas. Então ela olhava para aqueles homens que se tornaram sábios diante daquela nação e levavam cativo todos eles, porque quando ele queria saber alguma coisa, ele perguntava um sábio daquele, ou um vidente. Mas quando ele percebeu que a turma estava enrolando ele disse: vai morrer todo mundo. Se vocês não me contaram o sonho que eu sonhei, vocês vão morrer a todos. Então, Beltesazar chega para o capitão da guarda e diz para ele que ele vai buscar o Deus dele. E que o Deus dele é capaz de revelar o que ele sonhou lá naquela visão da noite que ele teve. Daquela cabeça de ouro. E aconteceu exatamente assim. E Nabucodonosor começou a olhar com outros olhos para o Deus de Daniel. Com outros olhos. Ele já temia. Ele já olhava. Quando Daniel foi colocado naquela cova dos leões, ele indagou a Daniel: Daniel, será se o teu Deus te livrou? Vê? Ele já tinha algo a mais. Assim, tem que ser o nosso temor. O nosso temor a Deus. Vê? E aqueles 3 homens ali na fornalha de fogo, quando o quarto apareceu, não era Beltesazar, era Jesus. Amém. Jesus, ele acalma a tempestade. Ele apaga o furor do fogo. Porque ele é que é o verdadeiro fogo. Aleluia, Jesus. Que ativa os nossos sentidos. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele fogo que desce sobre o homem, purifica o homem, tira do homem todo o pecado. Ele queima o pecado. Mas você observou, irmão, que naquele tempo o reino de Nabucodonosor, ele via todos os homens se curvando diante daquela estátua através de sons. Todos os homens tinham que se curvar. Toda a nação se curvava. O que é que você acha que o nosso adversário vai fazer? Quando Deus puxar a sua igreja da face da terra. Quando os mísseis atômicos começarem a desintegrar
essa nossa gravidade. Isso é um fogo tão desgraçado que diz que o ferro, tudo que é de ferro, de bronze, aquilo ali vai destilar como se fosse água, gente. Imagine o corpinho desse aqui, não vale nada, queima um pouquinho o teu corpo ali trabalhando ali numa coisa para tu ver como o negócio dói. Mas nosso Deus que está na glória, Ele contempla toda a terra. E Ele viu toda aquela cena. Toda aquela cena. Nós vemos Israel lutando sob profecias. Está guardado sob as profecias. O que é uma profecia? Seria a visão de um profeta? Seria. Amado, Deus está contando para nós a história da humanidade, das profecias, da revelação que Ele nos faz hoje, que nós chamamos de profecias. Mas eu quero que você saiba que essas profecias eram a visão de Deus. Quando Ele criou o universo, quando Ele criou você, quando você estava criado na mente dEle, quando você respirava na mente dEle, quando você foi chamado por Ele, quando Ele te fez um homem e uma mulher espiritual. Quando Ele olhou a terra, Ele viu toda a história da terra, toda a história da humanidade, toda a história de todas as pessoas. Hoje Ele está revelando para a sua igreja, porque o mundo ele não está nem aí para essa tal coisa de profecia. Mas não está. Você vê uma coisa daquela que as pessoas pensam que agrada a Jesus e desce uma marcha para Jesus. Vá assistir o que tem lá na marcha para Jesus. Estão marchando para Jesus. Nós não precisamos marchar para Jesus. Nós precisamos adorar a Jesus. Amém. Adorar a Jesus. O que nós precisamos não é marchar para Jesus, é obedecer a Jesus. Deus não está interessado no desfile de pessoas dizendo que vai para uma marcha com sons que Ele não suporta. Você acha que isso vai agradar a Jesus? Você marcha para Jesus quando você se curva. Quando você humildemente reconhece que você tem uma grande necessidade da presença dele na sua vida. Quando você o reconhece como Deus encarnado. Isso é quando... quem dera nós pudéssemos ajudar ou agradar a Deus. Nós estamos vendo hoje a história dessa humanidade com uma mídia muito grande e homens potentíssimos. De Elon Musk, satélites e satélites nessa atmosfera, bases na Lua, ou seja, lá onde ele queira colocar, satélite que te rastreia onde você estiver, que lhe reconhece onde você estiver, quando você não pode mais se esconder, quando o grande ditador descer a terra para ser adorado.
E haverá um dia de angústia, de dor, de desespero, de fome. Ei! Quando haverá sobre a terra o último terremoto, que a Bíblia diz que nunca houve um terremoto igual àquele. O que é que você acha que vai restar? Onde é que você vai descansar reclinar a sua cabeça? Nós temos uma chance. Nós temos uma promessa. Nós temos o autor da vida eterna a nosso favor. Aleluia. Nós temos um Deus que é o nosso caminho provido. Que se tornou o nosso Cordeiro, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso grande eu sou. O profeta William Branham diz que antes, nós estamos vendo agora todas as plataformas, nós estamos vendo as plataformas do mal se erguerem diante da terra. Nós estamos vendo as duas bestas juntas com um só propósito. No capítulo 13, as duas bestas que estão ali, e uma dando seu poder à outra. O poder político dando o seu poder. Aquele poder religioso. E quando isso acontecer, ai, ai do ser humano. Ai, ai dos filhos de Adão. Nós não temos mais tempo para brincar. Nós não temos mais tempo para brincar. Vamos procurar viver a nossa vida da maneira mais simples possível. Com temor no coração. Amém, Jesus. Aleluia. Você sabe, muitos homens religiosos, eles estão buscando o conhecimento nas faculdades religiosas. Essas faculdades religiosas trazem o conhecimento literário, mas não traz o espiritual, não. Ele passa a conhecer a letra e doutrinas. Eles passam a conhecer e disputam, guerreiam entre eles para saber quem é o maior, quem sabe mais. Nós não precisamos saber tanto, contanto que nós saibamos que nós temos um castelo forte. Aleluia. Que nós temos o nosso esconderijo. Aleluia. Aquele que entra no esconderijo do Altíssimo, nada, nem bomba, nem demônios, Aleluia. nem mísseis, nem foguetes, nem drones pode te abalar. Aleluia, Jesus. Se esconda. Se você tiver a sua vida escondida nele, Aleluia. você vê o nosso corpo que é templo do Espírito. E o que o Senhor Deus disse, nós já lemos aqui nas escolas, que muitos estão decretados a morte, a espada e a espada irão. Os que foram degolados estarão. Os que foram decapitados serão. Porque o nosso adversário saiu para vencer. Saiu para vencer. Mas nós não saímos para perder. Nós não saímos da Babilônia para perder. Ele saiu para vencer, mas nós não saímos para perder. Quando o povo
povo de Israel saiu do Egito, ele não saiu para perder, ele saiu porque eles são vencedores. Amém. Amém. Porque havia um Deus guiando aquele povo, ensinando o caminho da vitória. Quando nós saímos dessa era de Laodiceia, o que é a era de Laodiceia? É uma era de treva. É uma era de engano. A era de Laodiceia é uma era de nudez. A era de Laodiceia é uma era sodomita. Essa é a era de Laodiceia. De um mundo virtual. O mundo virtual, ele não é real. E as pessoas estão entrando nesse mundo virtual e entram nesse mundo virtual e vivem esse mundo virtual que não é real. Está o engano de Satanás. O que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer? Nós só temos uma coisa a fazer. Aprender o que Cristo deixou escrito e obedecer. Amém. Amém. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus é quem ama a Deus. É quem obedece os seus mandamentos. Você quer provar o seu amor para Deus? Obedeça os seus mandamentos. Amém. É.